Enquanto a política faz barulho, a economia berra. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí iniciando mais um dia para vocês. A gente aqui se reúne todas as manhãs, buscando sempre o principal fato de Brasília. E hoje a gente conversava um pouco antes de iniciar essa gravação, justamente do que está acontecendo na capital federal. Vocês sabem que a gente tem trazido muitos assuntos da política, mas ontem, surpreendentemente, apesar do fato que foi grave do ponto de vista político, já que houve uma operação da Polícia Federal que focou, ou mirou, melhor dizendo, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro. E, enfim, a cidade já vinha de um período de muita efervescência e a gente achava realmente, pelas informações que a gente tinha apurado, que essa efervescência continuaria. E nos surpreendemos, porque, na verdade, ontem a economia ganhou o protagonismo nessa cidade. Se a política estava comandando os últimos dias, a economia ontem, como dissemos na abertura, berrou tão alto que calou a política, né, Rodolfo Flávio? Pois é, algumas coisas que estavam previstas a acontecer ontem acabaram não acontecendo e pode ter sido por essa razão. Primeiro, a operação da Polícia Federal em cima do caso Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, dominou o noticiário pela sua gravidade, né, um desdobramento daquela situação lá da Agência Brasileira de Inteligência, várias pessoas sendo monitoradas, atingindo agora o filho do ex-presidente. Mas, ao mesmo tempo, acontecia uma notícia na economia complicada. O Brasil teve um déficit recorde, né? A pior situação desde 2020, um déficit de 230,5 bilhões de reais. E aí parece que isso gerou aí um sinal de alerta de que, enfim, quando a política se engalfinha demais, a economia dá os seus sinais complicados. Então, a reunião de líderes que ia acontecer, por exemplo, não aconteceu na Câmara. E a gente tem achado, pelas conversas que a gente tem tido, nós apuramos aqui, conversamos com muitas pessoas, circulamos por Brasília. De fato, a questão da economia toca não somente a nossa vida diretamente, como cidadãos desse país, mas também a vida dos políticos. Porque a grita na semana passada, com relação a justamente o corte das emendas orçamentárias destinadas a algumas comissões do Congresso Nacional, no valor de 5,6 bilhões de reais, foi o que mais machucou, vamos dizer assim, o mundo político. Chega o início da semana com um déficit desse tamanho, obriga o governo e o Congresso Nacional a repensar gastos. Porque de uma coisa está certa, o Brasil continuando nessa toada, a coisa não vai ficar boa para ninguém. Portanto, é necessário cortar, mas tem que se cortar de todos os lados. Então, provavelmente agora vai se avançar numa possibilidade que a gente até aventou no final do ano passado, que é o próprio governo começar a ver os seus gastos a serem cortados. Aonde está vazando dinheiro, aonde tem dinheiro demais sendo gasto de uma maneira que não está racional, para que também possa cobrar do Congresso Nacional o corte do que os atinge diretamente, que são as emendas parlamentares. Portanto, a economia, ao que tudo indica agora, de fato, berrará muito mais alto que a política. Pois é, como é que seria fazer na segunda-feira uma reunião de líderes para tratar de aumentar o valor de emenda orçamentária no momento em que se anuncia um déficit desse tamanho? A própria Câmara sentiu que era prudente dar uma adiada nisso. Agora, por outro lado, isso, como bem disse o Alexandre, deve pressionar agora no início uma outra coisa, que é justamente a ideia de uma reforma administrativa, que era algo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já vinha falando. Existe uma PEC nesse sentido, uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, tramitando na Câmara, que o Arthur Lira apoia. Ele já tinha feito uma pressão em cima do governo nesse sentido, e pode ser que essas coisas avancem. O que parece que aí não vai ser possível mais acontecer é que toda essa pressão que o Fernando Haddad vem fazendo no sentido de obter o tal déficit zero, né, a meta fiscal de déficit zero, seja só pela linha do aumento de impostos. Quer dizer, além da linha do aumento de impostos, vai ter que cortar
E aí, como bem disse o Alexandre, todo mundo vai ter que sentar para ver onde corta. Aí você tocou num ponto muito importante. A reforma administrativa aqui em Brasília é a reforma das reformas. É a que ninguém quer que seja feita. Lembramos a vocês, Brasília é uma cidade formada pelo funcionalismo público. Os políticos são assessorados por funcionários públicos, o presidente da República, o judiciário, enfim. Existe em Brasília uma grande corporação de funcionários públicos e não estamos aqui falando mal, porque conhecemos muitos deles e o Brasil funciona graças a muitos comprometidos com essa nação. Porém, é uma máquina realmente pesada. É uma máquina que tem muito peso e, num momento como esse, a última reforma que eles queriam mexer, porque toca na vida de quem está do lado, dando bom dia, boa noite, boa tarde para quem mora em Brasília, vai ser, de fato, essa reforma administrativa. Pois é, e que pressiona o jogo da política, porque como é o jogo da política? A gente sabe, a gente fala aqui o tempo inteiro, muito relacionado, né, o que o Congresso entrega, a obter as tais verbas do orçamento e cargos, né? O Centrão, por exemplo, ainda está esperando, só para dar um exemplo, as tais vice-presidências da Caixa Econômica. Então, quer dizer, na hora que você fala em cortar gastos, você diminui esse manancial de barganha que são os cargos públicos. E agora, pelo jeito, é corte para todo lado. Daqui a gente encerra, porque está na hora da gente cortar esse conteúdo, porque chegou ao final do nosso tempo. Mas não deixando de agradecer a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado, porque realmente vocês têm nos prestigiado e nesse sentido a gente deixa esse convite sempre para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.